pessoal, bom, alegria estar aqui com vocês. É sempre bom trocar um pouco de experiências, né? Aprender com o pessoal. E já para começar, né? Para acordar todo mundo nessa volta do almoço, vou falar sobre a minha palestra Prevenção de Riscos. Deixa eu ver se tem laser aqui. Não. Prevenção de riscos e recuperação de crédito tributário. Melhorou. E qual é o objetivo dessa palestra? Bem, estamos aqui com gestores municipais e o objetivo da gestão municipal é sempre defender o interesse do município, que em última análise é o interesse da população, evitando riscos, né? Você pode fazer um planejamento sem risco, você pode entrar numa zona de litígio, e nós temos que evitar a todo custo a existência de fraude. Tanto fazer fraude de forma involuntária, como se deixar cair em fraude. Infelizmente, há bons e maus profissionais para todo lado, e existe algumas habilidades que o gestor municipal ele pode desenvolver para, assim, evitar fraude, né? A recuperação de créditos tributários, ela se dá principalmente pela compensação. Vamos aprofundar, mas, assim, a compensação não é uma coisa fora do nosso dia a dia. É o quê? É quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. Ora, é justo que, se eu tenho um crédito com determinada pessoa, eu ofereça um crédito bom para essa pessoa e também receba um crédito bom da outra pessoa. Existe uma necessidade de uma reciprocidade. Então, avançando, a compensação tributária é uma das modalidades de extinção do crédito tributário. E no artigo 170, né, acho assim, tem alguns artigos da legislação que são muito significativos. O artigo 3º do CTN, quem estuda direito tributário estuda a lei no detalhe. E o artigo 170 do CTN, em relação à compensação, também é muito significativo. Bem, ele fala, primeiro, lei, ou seja, aqui nós estamos acostumados com o princípio da legalidade, né? Aqui é uma reiteração. A lei, nas condições e sob as garantias que estipular, ou seja, tem que ter lei e tem que ser formalmente como a lei manda. Pode autorizar a compensação com créditos tributários líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a fazenda pública. Então, nenhuma novidade em relação ao Instituto da Compensação no geral, né, nas relações particulares. Tem que ter um bom crédito para você compensar. A compensação, ela tem algumas espécies. Existe a compensação com precatórios, regulamentada no artigo 100 da Constituição. Isso é no âmbito federal, tá bom, pessoal? Compensação com títulos públicos federais vencidos. Basicamente, aqueles títulos públicos que vocês veem no Tesouro Direto. LTNB, DPTN, essas coisas. Acontece que, primeiro, o título público tem que estar vencido. E a União, né, que é detentora, emissora desses créditos, sempre resgata esses títulos no vencimento. Então, na prática, existe na legislação essa possibilidade de compensação, só que ela assim, não tem tem aplicabilidade imediata. Com títulos de fiéis, quando a universidade ela faz convênio com o fiéis, ela pode ou resgatar esses valores em 20 anos, se eu não me engano, ou fazer compensação com créditos tributários próprios. Não é permitida a venda. Compensação de 50% do ITR com títulos da dívida agrária. Bem, isso aí também tem pouca aplicabilidade prática, porque o ITR acaba com um tributo de baixo valor, e esses
valores, eles não circulam muito, né? Tem mais ou menos 3 bilhões de TDAs para serem resgatados. Existe, mas não é não é muito aplicável e só se aplica para um tributo, que nem é o de maior arrecadação. Compensação de ofício no âmbito da Receita Federal. Bem, a compensação de ofício, ela é bem simples, que na hora que há um reconhecimento de direito creditório por parte da Receita Federal de um contribuinte, a Receita verifica se a pessoa tem débito e se tiver débito ela compensa. É bem simples. E existe o nosso principal aqui, que é a declaração de compensação. A declaração de compensação, que vai ser o grande tema da nossa palestra, ela é a única espécie de iniciativa do contribuinte. Única. Todos os demais, necessário um requerimento. Declaração de compensação, ela tem iniciativa do contribuinte e que opera efeitos imediatos, independentemente de reconhecimento prévio pelo poder público. Bem, a declaração de compensação ela está no contexto de compliance, em que, com os efeitos de iniciativa, efeitos imediatos, prazo de 5 anos para revisão e multa sobre apenas eventuais irregularidades, torna o exercício do direito do contribuinte mais fácil, já que, conforme aqui, esse gráfico, não acho que dá para ver daqui, a maioria das pessoas querem fazer a coisa certa. Então, para cada comportamento, cada grau de maturidade que o contribuinte tem em relação ao seu cumprimento das obrigações tributárias, a administração tributária tem que agir de determinada forma em relação ao contribuinte. A maioria dos contribuintes, é a base da pirâmide, querem fazer a coisa certa. O que é que precisamos fazer? Facilitar. Isso aí se aplica ao município como ente tributante também, né? E existe, lógico, no extremo, que são aqueles contribuintes que decidiram não cumprir com a obrigação, que são uma minoria, e que necessariamente precisamos fazer o quê? Usar toda a força da lei. Falando sobre agora a declaração de compensação, são alguns temas transversais que vocês vão ver várias vezes aqui, que sempre tem que ser olhado na hora de fazer. Posso compensar esse crédito que eu tenho? Posso fazer a declaração de compensação desse meu crédito que eu tenho contra a União? O que é que precisa ser visto? Primeiro, reciprocidade, apurados contabilmente. Ou seja, se o tributo que você quer compensar é decorrente dos fatos econômicos registrados pela sua contabilidade, então o seu crédito também tem que ser dos fatos econômicos acontecidos na empresa, ou no município, no caso aqui, e registrado pela contabilidade. Não se aceita cheque de terceiros. Quem é mais antigo aqui, lembra que é sempre ruim aceitar cheque de terceiros. Ninguém gosta, nem a Receita Federal. Natureza, tributos federais. Ora, a declaração de compensação, quem analisa é a Receita Federal. A Receita Federal só pode se manifestar a respeito de tributos federais. Se a pessoa tiver algum crédito de alguma coisa, ela provavelmente pertence a uma outra hipótese, uma outra espécie de compensação tributária, que não é a Receita que vai se manifestar. E segundo, liquidez e certeza. Ou seja, ser um crédito tão bom que ele é passivo de restituição ou ressarcimento por parte da Receita Federal. Lógico que o contribuinte pode, não precisa esconder nada aqui, né? Existe a questão do processamento e análise do direito creditório, que às vezes pode demorar. O contribuinte pode decidir, não quero precisar de demorar todo esse tempo. Eu vou meu crédito é bom, eu já vou fazer uma declaração de compensação com ele. E daí eu já começo a recuperar esse crédito imediato. Com isso aqui, evitamos o quê? Evitamos fraude, evitamos litígio, que não é bom para ninguém, e conseguimos o nosso planejamento sem risco. Bem, quais são os prejuízos sistêmicos quando falsas consultorias, infelizmente acontece, e acho que os senhores são procurados em relação a essa prestação de serviço,
é um trabalho legítimo, contudo, é necessário atenção. São altos valores envolvidos, então é necessário um grau de maturidade maior. Quando existe a disseminação de fraude por falsas consultorias, há para o Estado, no caso a União, mas isso repercute nos municípios, perda de arrecadação. No âmbito de negócio, há uma concorrência desleal, porque determinado contribuinte deixou de pagar tributo e o outro está cumprindo com suas obrigações. E há destaque indevido a maus profissionais que oferecem soluções de economia tributária lastreadas em procedimentos fraudulentos. Então, são dois, assim, é ruim para todo mundo. Algumas pessoas que não merecem ter um benefício têm destaque indevido, e ao passo que a maioria não tem a sua... são preteridos porque prometem a realidade, né? Mesmo o contratante é prejudicado, né? No município ainda é pior, porque existe todo, vou chegar lá na frente, existe todo um regramento em relação a isso, porque a pessoa pagou por serviços fraudulentos e possivelmente sofrerá fiscalizações com penalidades, que veremos adiante. Então, a responsabilização do mau prestador de serviços tributários é necessidade não apenas do erário, mas uma forma de homenagem e reparação à maioria silenciosa de bons profissionais e contribuintes. Ou seja, quem está do lado da legalidade tem que estar junto, porque não pode deixar uma pessoa mal intencionada entrar no sistema e contaminar o sistema por dentro. Bem, cuidados na recuperação de créditos tributários. Eu vou fazer o fluxograma aqui. Está um pouquinho pequeno, né? Mas eu acho que aperta os olhos que às vezes dá para ver. Existe a tese de recuperação tributária. Colocou para você. É de terceiros? Infectante. Foge. Não se refere a tributo administrado pela Receita Federal? É um título público? É uma ação do Banco do Estado de Santa Catarina? É a gleba dos apertados? Tem vários temas de fraude aqui, né, que infelizmente não dá para falar sobre alguns. Radioativo. É de título público? Lembrando que os títulos públicos são todos pagos no vencimento. Podem continuar investindo no Tesouro Direto sem problema, tá bom? Explosivo. Foge. Decorrente de decisão judicial não transitada em julgado, ora, o crédito só é líquido e certo se houver uma decisão judicial transitada em julgado. Se não há, não é líquido e certo. Joga no lixo. Está fundamentado em lei, em inconstitucionalidade de lei? Ora, existe um debate feroz no direito tributário. Cada linha de cada inciso, cada artigo é discutido e tudo bem, está no direito do contribuinte perquirir a constitucionalidade de todos os pontos da legislação tributária. Contudo, a lei ela tem presunção de legitimidade. Então, se está fundamentado na inconstitucionalidade de lei, sem estar afastado dessa aplicação nas hipóteses legais, joga no lixo. E, por último, crédito supremo de IPI. Acaba que não é muito aplicável para vocês, né? Porque eu acho que não tem nenhum município que faça industrialização e seja contribuinte de IPI. É coisa antiga, dos anos 80. Se for, joga no lixo. Bem, opa. Então, a gente viu como um errado. E qual é o certo? O certo é, de forma cumulativa, hein? Decorrentes de obrigações regulares do contribuinte. Aí, não aceita cheque terceiros. Se refere a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Opa, também. Conseguimos continuar na nossa conversa. Se é decorrente de decisão judicial não transitada em julgado, né?
é passível de passar por um procedimento muito simplificado, chamado de habilitação. Vou mostrar aqui lá na frente. Com isso, vocês conseguem habilitar essa ação judicial para recuperar esse crédito. Fundamentada em constitucionalidade de lei. Existem várias formas de você decretar a inconstitucionalidade de lei no Brasil, né? Várias e várias formas. Difuso, concentrado e vai lá. Vou relacionar 9 aqui, que são de observação obrigatória para a administração tributária. E o crédito prêmio de IPI, só inscrevendo em precatório e recebendo em precatório em dinheiro, tá? Então, não é o caso. Ele nunca vai compor uma declaração de compensação. Declaração de compensação, pessoal. Se somado todas essas informações, o direito creditório é passível, elegível, de lastrear uma declaração de compensação. Lembra que a declaração de compensação, ela é uma espécie de compensação tributária. Sendo uma espécie de compensação tributária, ela é feita conforme a lei manda. Então, a declaração de compensação tem todos os requisitos que, se você não tiver, não adianta nem entrar em conversa. Bem, se você tem alguma ação judicial e quer recuperar isso, por alguma razão, vamos dizer assim, vou colocar um exemplo aqui, mas, sei lá, imposto de renda na fonte não pode compor a contribuição previdenciária. Se isso acontecer e você ganhar trânsito em julgado para afastar esse dispositivo, PIS, COFINS sobre ICMS, antes da publicação do acórdão, você tem que ter uma ação própria sua, você tem que ganhar essa ação e entrar com esse pedido aqui de habilitação de ação judicial para compensação. Ela é muito simples. O que vai ser verificado? Basicamente o que ele já tem aqui em cima. Se o sujeito passivo figura no polo ativo da ação, sempre terceiros não se aceita créditos terceiros para fins de declaração de compensação. Se a ação se refere a tributo administrado pela Receita Federal do Brasil, se a decisão judicial transitou em julgado, se o pedido for formalizado dentro de 5 anos da data do trânsito em julgado ou do desistência de segmento em precatórios, e vai certificar também se realmente o contribuinte optou por fazer compensação. Porque ele pode optar por escrever em precatórios, e existe o processamento disso, né? Que pode demorar ou não, pode ser polêmico ou não, ou pode compensar. Normalmente se compensa porque você começa a fazer a compensação, faz a habilitação, começa a fazer a compensação, e a Receita Federal vai ver, conforme de análise de risco, os contribuintes que precisam ser analisados. Não vão ser todos. Então, acaba que é melhor para todo mundo. Segundo parte, fundamentado em inconstitucionalidade de lei. Né? Debates feroz, né? Feroz debate. Primeiro, a ação tem que ser, se você, é inconstitucional, mas porque é inconstitucional e foi declarada inconstitucional pelo STF em ação do controle concentrado, a DIN ou ADC, você pode usar. Tem sua execução suspensa pelo Senado Federal, também é possível. Tenha sido julgado inconstitucional em sentença judicial transitado julgado a favor do contribuinte, seja objeto de súmula vinculante do STF, então a obrigação, a aplicabilidade é obrigatória para a administração pública, aí incluída a Receita, seja objeto de enunciados de súmula da administração federal, acontece também, então a administração federal ela tem súmulas e que ela tem a obrigação, observação obrigatória, seja objeto de parecer aprovado pelo PGFN, tema sobre o qual existe parecer de advogado-geral da União que conclua no mesmo sentido, e isso aqui que é o grande debate, o 8º é o grande debate,
for definido em sede de repercussão geral, recurso repetitivo. O grande catálogo de teses está aí. Repercussão geral, recurso repetitivo. É onde você pode olhar para ver o que é que tá pegando, se existe alguma divergência, em que peta essa divergência. Eu vou falar sobre eles no próximo slide. E, por último, se não houver viabilidade de mudança de entendimento. Mas, basicamente, a DIN, suspensão do Senado Federal é muito raro acontecer. Teve o previdenciário, mas agora não me recordo de outros. Súmula vinculante, e agora o grande tema, quer procurar, vai lá. Recurso repetitivo, STJ, repercussão geral, STF. Bem, em linhas gerais, uma controvérsia tributária pode ser contada nas seguintes fases, né? Inicial, quando não há fixação de repercussão geral, ou recurso repetitivo. Em discussão nos tribunais superiores, o que acontece? Quando há um debate muito grande e o Tribunal Superior percebe isso, ele pode decidir, olha, sobre esse tema, eu quero que haja a suspensão de todos os processos que falam sobre esse tema até eu decidir. Quando eu decidir, eu vou publicar um acórdão paradigma e nesse acórdão paradigma, todo mundo tem que seguir o meu entendimento. É uma forma de dar força ao precedente e uma tentativa de redução de litígio, né? Já que evita que o Tribunal Superior receba novamente uma causa que ele já decidiu. Casos práticos? Então, vamos lá. Sobre esses 3 estágios, inicial, quando há fixação de repercussão, não há fixação, é uma coisa que está acontecendo bastante na Receita Federal, estamos indeferindo, espero que continue sendo indeferido, porque não tem nada a ver. Por quê? Valores recolhidos em reclamatórios trabalhistas. Ora, compete à Justiça do Trabalho dirimir questões relativas à existência do direito creditório que tem por fundamento recolhimentos eventualmente indevidos e que tenham sido realizados em razão de condenações judiciais. Ora, o Justiça Trabalhista faz parte do Judiciário, o que se decide um Judiciário, não cabe ao órgão administrativo mudar. Pagou errado? Pede restituição no Judiciário. Em discussão dos demais superiores, existe uma discussão que tem um tema, vocês vão ver aqui, ó. Parece um laser, né? Todo tema, ele vai ter um número, tá vendo? Isso aqui foi um print. Todo tema vai ter um número, vai ter uma situação. Afetado. Afetado significa o quê? Olhe, suspende tudo que tiver nesse debate enquanto eu estou decidindo, tá bom? Depois você aplica do jeito que eu mandei, mas por enquanto, suspende. Aí tem o órgão julgador, e por exemplo, possibilidade das seguintes verbas da base de cálculo da contribuição previdenciária for descontado. Basicamente, o que se quer nesse tema, né? Que apenas o valor líquido pago ao segurado seja base de cálculo de previdência, ou seja, da patronal, né? Digamos que você pagou R$1.000 por servidor, por empregado que é segurado da Previdência Social, e descontou 100 de Previdência, por exemplo, então a base de cálculo não é 1.000, a base é 100. Como está agora, está em julgamento. Pode ganhar, não pode ganhar. Mas do jeito que está agora, você pode recuperar isso? Não. Por quê? Porque a lei fala que é sobre o valor bruto. Se acontecer de publicar o acórdão paradigma e o acórdão paradigma for favorável a esse entendimento, está começando a dar estática aqui. Oi? Pronto. Aí você pode recuperar, mas por enquanto, não. Você pode entrar com ação judicial, se quiser, pedir nos últimos 5 anos, caso você consiga, aí você consegue deixar de pagar
para frente e os últimos 5 anos, se assim a justiça decidir. Existe um caso, por exemplo, não só trago mais notícias, de um acordo paradigma, que eu acho que vocês já conhecem, de uma publicação que teve, que é basicamente sobre: pertence ao município, isso foi decidido em certa repercussão geral do STF, pertence ao município, aos estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte. Incidentes são os valores pagos a eles, suas fundações, autarquias, a pessoas físicas e jurídicas contratadas, tem um errinho aqui, para prestação de bens e serviços, e SIC, conforme o original, tá? Tá desse jeito lá. Para prestação de bens ou serviços, conforme o artigo 158 da Constituição. Então, existe o quê? O que é retido de imposto de renda, tá? Existem outras retenções que são feitas, de contribuições sociais, INSS, PIS, COFINS, CSLL, que não pertence ao município. Mas o imposto de renda, sim, permite. Então, isso é uma oportunidade que o município tem de recuperação. É uma receita que o município, muitas vezes, esquece de fazer. Por que eu sei disso? Que o município normalmente esquece de fazer isso, porque eu fui pesquisar no sistema e achei uma coisa interessante, né? Oi, desculpa. Esse é um assunto muito importante, eu acho que todos os municípios se interessam. Tem como, já que tem essa decisão do STF, e depois a instrução normativa, que é o regulamento, né, mudando lá a 1234, instrução normativa de 2012, que fala para reter obrigatoriamente os municípios o imposto de renda. Isso tem como voltar 5 anos para recuperar esse crédito aos municípios? É uma pergunta. Estou chegando lá, mas estou desanimando vocês, tá bom? Você começa a ter o para frente, né? O atual e o para frente, está decidido, beleza. E o para trás? Eu já fui em Jundiaí, atendi uma prefeitura da região, e que ela recebeu uma proposta que tinha 5 milhões de reais para recuperar. A proposta de uma consultoria falando, não, você tem 5 milhões. Basicamente, o que eles fizeram, né? Eles pegaram os valores pagos a título de prestação de serviço de vigilância, de limpeza, fizeram vezes 1,5%, que é a alíquota do imposto retido na fonte, e falaram assim, você tem direito a isso. Contudo, ponto de atenção muito relevante, tá? Consultei isso para dar informação melhor para vocês, que atentar que somente é possível a recuperação tributária do imposto de renda retido na fonte se esse for recolhido em DAF. Entendeu? Ou seja, a Receita Federal só pode devolver um valor se você deu para a Receita Federal primeiro, né? É o princípio básico da restituição. Você não restitui uma coisa que você não recebeu. E dos 5.766 CNPJs vinculados a municípios, isso inclui Câmara, Prefeitura, fundações, autarquias, desses mais de 5.000, 94% não possuem nenhum pagamento de IRPF DAF. Então, acaba aqui. Em 94% das situações não tem. Tá bom? Ora, mas como é que eu posso verificar se tem ou não tem? Oi? Como é que eu posso verificar se a pessoa tem ou não tem? Tem como mostrar aqui. Todo mundo conhece o ECAC? Como contribuinte, como profissional. Você entra no ECAC, tá bom? Tá pequeno, né? Mas dá para ver ali, ó. Restituição e ressarcimento. É nessa posição, tá bom? Clica lá. Pede uma coisa chamada Perdecompo Web. Aí nesse Perdecompo Web, aí você colocar as informações. O crédito é o quê? É basicamente um pagamento indevido a maior. Ora, se teve o entendimento do STF que não tem mais tributo, que aquele tributo não era para ter sido pago, então pagamento indevido.
Aí você vai colocar a natureza jurídica, coloca que não é decorrente de ação de inconstitucionalidade de lei que não foi abonada pelo STF. Crédito apurado pelo próprio contribuinte. Olha as coisas se repetindo aqui. Tem importância as repetições, tá bom? E você pode colocar, ó, você vai filtrar os pagamentos que o município tem. Normalmente o município não faz tantos pagamentos assim, né? Porque é uma entidade imune, né? Não paga PIS, não paga COFINS. Então, vocês podem colocar, ó, o Código de Receita tem os principais. 1708, o 0156. Você vai colocando os códigos e seleciona esse pagamento. E pode pedir restituição deles. No caso específico do município que eu atendi lá na DRF de Jundiaí, eles tinham R$6.000 a restituir apenas. Também nos pagou a gasolina para ir em Jundiaí, né? Bem, por outro lado, caso o contribuinte não pretenda recuperar créditos para qual não haja publicação de acordo paradigma favorável, tal como acontece com esse agora do IR-Fonte, né? A declaração tem que seguir quais são, vocês vão estão carecas de saber, apurados pelo contribuinte, relativos a tributo administrado pela Receita Federal do Brasil e com decisão judicial transitada em julgado. Bem, cuidados necessários para a contratação de consultorias tributárias. Aí eu não estou falando só para contratação de consultoria tributária, não. Estou falando para a vida, pessoal. É lição para a vida isso, tá bom? Infelizmente, para pessoas desonestas, você só tem uma defesa na sua vida. Só uma defesa. Se afastar. A pessoa que é desonesta, ela vai lhe levar para o buraco, entendeu? E ela tem todo o poder de fazer isso. Temos um caso aqui da Operação Crédito Pirata, que foi deflagrada nesse mês, por nossa equipe. Infelizmente, nessa operação, teve mais de R$1 bilhão de fraudes, e desses 1 bilhão, teve muito município. Então, não acha que acontece só com empresa privada, não. Infelizmente, no meio, acontece com o município também. E, basicamente, o que é que eles fazem? Eles colocam você numa rede, de uma forma que eles se protegem, e você é exposto. E basicamente é o quê? A falsa consultoria oferece a solução tributária para a empresa. A empresa, vamos colocar aqui município também, concede uma procuração eletrônica para um laranja, para uma pessoa que não sabe o que está fazendo, porque muitas vezes é uma pessoa com problema de droga, uma pessoa com problema na justiça, já aconteceu, e ela faz a declaração de compensação. Depois de fazer a declaração de compensação, a Receita Federal analisa, tem que ser assim, cobra o tributo indevidamente compensado com multa e representação fiscal para fins penais. Depois, a empresa não consegue ressarcir. Por quê? Porque não tem nenhum vínculo entre a empresa e a falsa consultoria. Ela conseguiu blindar o patrimônio para adquirir seus bens de luxo. Bem, o que é oferecido? Basicamente, quais são os pontos de atenção? Proposta, promete identificar créditos não utilizados com resultado muito rápido. Ora, todo mundo sabe que tributo é difícil. E você analisar os casos concretos é difícil. Como é que você analisa em pouquíssimo tempo e já tem a resposta? É problemático. Valores cobrados, entre 30% e 80% dos créditos constantes na declaração de compensação. Há um problema, sei que é um negócio, acontece muito no trabalho, né, nesse mercado, mas não deixa de ser um problema em relação ao conflito de interesse, porque acaba que a consultoria ela vai receber tanto quanto ela diz recuperar. Valor recuperado, quase todo o tributo pago. E o que eles fazem? Eles abusam, eles usam da aparência da compensação regular, extinguem o crédito tributário, falsifica a declaração da decisões da Receita Federal e alega ter influência sobre agentes da Receita Federal. Então, pode ficar tranquilo que a Receita, depois eu falo com a Receita. Bem, aparência de credibilidade, fraudadores bem vestidos de carro caro, não que isso seja um problema em si, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco no conteúdo, não só na forma, né? Não adianta a pessoa estar bem pra caramba, parecer uma riqueza, mas se você vai ver, a pessoa não tem conteúdo, não entrega nada.
Utiliza pessoa de confiança da região. Muitas pessoas não sabem que estão sendo utilizadas para fraude. Utilizam-se de falsos clientes. Fala, já fiz isso com fulano, com fulano, com fulano. Normalmente não é. E aí, desqualificam contadores que já trabalham na empresa. Acontece demais isso. O contador que você tem não sabe de nada. Quem sabe sou eu. E vamos fazer agora, vamos reinventar o fogo. Bem, quais são os cuidados para a vida, né? Não fornecer certificado digital e senha do CNPJ. A pessoa que receberá a procuração deve se apresentar presencial ao contratante. Fala com ela. Vocês vão ver que não vai vir essa pessoa. Porque se vir, vocês vão ver que, infelizmente, é um problema social seríssimo do país. Essa pessoa não sabe nem o que está falando, tá bom? Ela está como laranja mesmo. Efetuar o pagamento dos honorários na conta do contratado, direto na conta do contratado. Não transferir dinheiro terceiros para quitação de tributos. Isso acontece, é mais raro para municípios, mas nos casos acontece pra caramba. E consultar no site da Receita quem são os sócios cadastrados no CNPJ. Quem é que está por trás? Consultar no site da Receita Federal se há representação fiscal para fins penais. Ou seja, se essa pessoa já se meteu muita confusão tributária por aí. Um ou outro problema, essas coisas acontecem. Mas teve um caso da Operação Crédito Pirata, por exemplo, que o cidadão está mais de 120 representações fiscais para fins penais. Do Brasil todo. Então, é um problema. Consultar se tem dívida ativa, o nome dele, é público. Consultar no portal Transparência, isso se aplica a quem vai receber a procuração, benefícios, recebimento de benefício social. Ora, se o cara é um grande consultor tributário, por que ele está recebendo Bolsa Família? Né? Consultar no portal de Justiça, processos, também tem muitos processos, tem umas peripécias que o pessoal apronta. E consultar a existência e regularidade na inscrição dos conselhos de classe. Vários e vários se identificam como contadores e advogados e não são. Não são contadores, não são advogados. Consequência da fraude, né? Responsabilidade tributária pessoal. O gestor municipal pode responder pessoalmente, por exemplo. Cobrança do valor em dividendo compensado, multa e restrição à emissão de CND, que infelizmente é uma coisa catastrófica para o município, né? A comunicação ao Ministério Público dos crimes tributários, podem ter busca e apreensão, que é uma coisa muito inconveniente, muito triste, que acontece para a pessoa quando há a busca e apreensão, e a comunicação ao Tribunal de Contas também, porque foi um problema que ocorreu, e isso também é comunicado em relação à improbidade administrativa. Bem, com recomendações, antes de assinar um contrato, se você recebe uma proposta dessa, faz um boletim de ocorrência, tá bom? Comunica para a Receita Federal a fraude. Às vezes, aquela comunicação é uma pontinha da investigação que estava faltando. Se depois de assinar um contrato, faz uma auditoria no que a falsa consultoria fez. Por isso a importância de você não entregar o CNPJ para a consultoria. Entrega o CPF. Uma procuração. Aí, com a procuração, você pode ver o que aquele procurador fez, né? Denúncia espontânea, informa a Receita da Receita Federal do Brasil. E depois de assinar o contrato e após a execução fiscal, aí já é uma questão de redução de danos, né, pessoal? Faz o boletim de ocorrência também, parcelamento de tributos e multa, informa a fraude e ação judicial de indenização de danos materiais. Tá bom? Bem, o canal de denúncia é o da CGU, é um canal só para todo o Executivo Federal. E obrigado, né? Deu certo, hein?